Saudações, irmãos! Damos seguimento aqui aos nossos estudos, então, de comunicação telepática. E hoje a ideia aqui é recapitular um pouquinho de como funciona a recepção de uma informação, e aí a gente entra na emissão, tá? Na próxima aula a gente se encaminha para uma meditação, para a ativação dos nossos circuitos. Mas hoje a gente vai um pouquinho de teoria, para que a gente compreenda essa emissão, assim como nós compreendemos nas aulas anteriores, nos estudos anteriores, as questões das recepções das informações para os nossos campos e corpos e células, tá? Então aqui, ó, recapitulando o recebimento de informações através da comunicação telepática. Na recepção, estamos com o circuito negativo do nosso campo ativado. Vocês lembram que a gente conversou muito sobre circuito energético, sobre campo eletromagnético e sobre as polaridades, as energias que compõem este campo para que ele então seja harmônico, íntegro, inteiro. Energia feminina e energia masculina, ou energia yin e energia yang, luz e sombra, negativo e positivo, né? Então, dentro de um contexto mais de um estudo elétrico, de um estudo eletromagnético, o polo negativo, ele precisa estar ativo para uma recepção de uma informação. A gente já conversou também para que seja equilibrada esse receber e esse emitir de informação, nós precisamos estar com o nosso campo harmônico, harmonizado, equilibrado. Nem mais receptivo, nem mais emitivo, emissor, e sim integrado, tanto recebe quanto emite. E aí nesse equilíbrio há a conversação telepática, senão não há conversação, há só recebimento ou há só emissão, tá? Isso a gente vai equilibrando ao longo desse curso aqui, todos juntos. Então, como ativar esse circuito negativo, né? Negativo não no sentido de ser ruim, negativo no sentido de polaridade, tá? Quando eu falar de algo que é ruim, eu vou utilizar negativado, tá? Quando eu falar negativo, é porque eu estou falando do circuito apenas, e não colocando ali um atributo, se é bom ou ruim. Então, para a gente recapitular, e também trouxe aqui umas questões a mais, para a gente estudar um pouquinho mais a recepção, como que a gente ativa a nossa recepção? Antes da gente adentrar aqui, a gente precisa olhar para fora, para que então a gente possa olhar para dentro. E a gente precisa olhar para dentro para que então a gente possa enxergar para fora, em todos os sentidos. Quando nós paramos para observar que há lua e há sol no céu, a gente começa a entender um pouquinho macroscopicamente falando como é uma emissão e como é uma recepção de uma informação. Partindo do princípio bem simples, bem básico, nada aprofundado em astrologia ou astrosofia, mas o Sol, ele emite uma informação de onda que reverbera em nós e nós recebemos essa informação através de uma grande frequência de calor, certo? Então, o que o Sol faz? O Sol é só emissor? Não. Mas para nós ele é um grande emissor, transferidor de informação de tudo aquilo que está no nosso sistema solar. Ele tem a sua capacidade de captar para si as informações cósmicas, ou do nosso sistema, enfim, mais especificamente falando. E então ele tem ali a capacidade de transferir aquela informação para a Terra, consequentemente para todas as suas células, que somos nós, né? O jardineiro é Jesus e as árvores somos nós. Enfim, ele emite, a gente o observa como um grande emissor de informação. E aí a gente já se coloca como receptor, né? Recebemos a informação do Sol. O que a gente precisa fazer para receber a informação do Sol não é estar com um mesmo Sol, né?
e refratando a energia, mas é estar mais no circuito da Lua. E a Lua, se a gente observa no Sol, quer dizer, no céu, a gente observa que a Lua recebe a luz solar e ativa os seus circuitos e ativa suas energias a partir da interação com o Sol. Ela então recebe, é uma receptora, né? É um satélite natural que recebe as informações. Como que funciona isso? Há ali um entrelaçamento energético entre o Sol e a Lua, e eles então se movimentam em união, assim como todos os demais planetas e todas as demais estrelas do nosso sistema. E nesse entrelaçamento há essa troca de informação. O Sol emite e a Lua capta. E nessa captação, a Lua, em conversação energética com o Sol, vai fazendo todo o seu círculo, né, todo o seu circuito ao redor da Terra, nos trazendo a informação de forma mais indireta, se é que a gente pode dizer assim, né? Porque a Lua, ela influencia todas as águas, sejam estas águas oceânicas, sejam estas águas internas de nossas células. Então, há uma grande movimentação que ocorre externamente a nós e que reverbera no nosso circuito energético. Quando a gente quer estar mais receptivo, a gente precisa estar mais conectado com a energia da Lua. A energia da Lua é uma energia mais yin, enquanto a energia do Sol é uma energia mais yang, mais para fora. Nessa captação de energia que a Lua faz, ela leva para dentro de cada uma das nossas células as informações sutis. Então, não há como ter um céu em planeta Terra só com Sol ou só com Lua. Ia ficar capengo, né, o nosso sistema. Então, a gente traz isso para nós. Se nós somos tanto receptores de informação do Sol como da Lua, a gente ativa esses nossos dois circuitos. O Sol ativa o nosso circuito positivo, emissor, enquanto a Lua ativa o nosso circuito negativo, receptor. Conectando com esses dois planetas, na astrologia tradicional a gente reconhece a Lua também como um planeta, a gente consegue então compreender melhor os ciclos energéticos que compõem o nosso sistema. E aí eu trouxe aqui para a gente conversar um pouquinho como então que a gente faz para receber de uma forma mais ativa as informações. A gente conversou muito sobre o que é receber, né? O que é leitura de um campo, o que é sintonização. E agora a gente conversa um pouquinho o que é receber de fato, ou como fazer para ativar esse nosso circuito energético negativo, esse circuito receptor. Então, praticando a escuta ativa e sincera. Praticar a escuta é muito importante. Ainda mais nos tempos que nós estamos hoje, que ninguém tem tempo para ouvir o outro, que ninguém tem capacidade de não estar só emitindo um monte de informação para o campo do outro, falando sem parar. Quando a gente está com o nosso campo energético mais equilibrado em relação à energia yin, a gente tem a força de estar ali presente, ouvindo o outro, recebendo o que o outro traz, acolhendo o outro. Então essa escuta ativa, ela vai nos possibilitar a abertura desse nosso canal receptor. Tu imagina alguém que só fala e não ouve o outro, ou o outro fala alguma coisa e essa pessoa não está nem aí para o que ele falou e já traz uma informação própria do seu próprio campo. Essa pessoa ela tem um desequilíbrio na energia yin, né? Ela não consegue ouvir, ela não consegue absorver, ela só quer trazer para fora. Então a escuta ativa é muito importante.
E não estou dizendo aqui para ficar escutando 30 minutos uma pessoa falar. Não, até porque isso é um desequilíbrio, né? A conversa harmônica ela é feita de uma troca equilibrada na conversa. Mas se tu tá ouvindo alguém e a tua cabeça tá ali cheia de caraminhola, um monte de pensamento, tu nem tá escutando o que aquela pessoa tá dizendo, tem alguma questão ali que precisa ser observada. Então, a escutativa ela vai ajudar nessa abertura desse canal aí. Desta maneira, ativamos esse circuito a partir da matéria, né? Porque a gente está conduzindo a informação do outro para dentro dos nossos pavilhões auriculares, né? A gente está ouvindo com os ouvidos físicos. E aí, a partir disso, a gente encaminha para o sistema nervoso central. O sistema nervoso central encaminha para a pineal encaminha para o perceptor holomental, e nessa conexão com o perceptor holomental, a gente abre e expande os canais para o todo ao nosso redor. E aí eu coloquei aqui, né, a partir da matéria, e estendemos a informação para dentro e para fora, para escutar a nossa própria informação e a informação da quarta, quinta, sexta dimensão. Aprender a conectar mais com o elemento água e com o elemento terra auxilia nesse processo. Nós temos aqui na Terra 5 elementos, né? Fogo, água, terra, éter e ar, né? Ar e éter, enfim. Então, os elementos eles estão aqui para nos auxiliar no nosso desenvolvimento, se a gente assim se permite. Então, o elemento água e o elemento terra, eles são energias mais yin, são energias mais femininas. E essas energias, quando a gente se conecta, quando a gente conecta com esses elementos, a gente vai adentrando mais esse circuito negativo, vai ativando mais esse circuito em nós. Então, estar em contato com a terra, seja plantando, cuidando dela, fazendo alguma atividade com ela, tu vai estar ativando o teu circuito feminino, o teu circuito receptivo, bem como em contato com a água. A água, ela é um grande condutor, né? Ela é uma grande condutora de informação. Então, muitas vezes, quando a gente vai tomar banho, por exemplo, a gente está limpando o nosso canal e aí vem um monte de informação no banho. Por quê? Porque a água ajuda a conduzir a informação que está no sutil. A gente que não percebe, mas ao nosso redor tem um campo de água. As nossas memórias estão ali contidas em água. Mas a gente não percebe isso porque a gente está muito denso. Mas esse processo da água de ser uma grande condutora, a gente pode perceber nas nossas próprias células, como a gente vem falando aqui. As nossas células, elas são dotadas de água. Nosso campo, ele é mais do que 70% água. E assim sendo, essa condução de energia, ela só é possibilitada do campo sutil para o corpo físico por conta das águas intracelulares. Então, a célula é uma receptora de informação. Por isso que o Nortron vem trazendo desde o início das nossas conexões, quem já fez terapia eletromagnética com a gente, quem já fez cama pleiadiana, plataforma de cura emocional, sabe que a condução da equipe, seja a equipe de Lotus ou a equipe de Novax, é a conversação com as nossas células para que nós então possamos modificar padrões emocionais. Por quê? Porque a capacidade que a água tem de receber uma informação é muito grande e, portanto, conduzi-la por todo o nosso circuito. Ler também auxilia na expansão da recepção. Por quê? Porque é um momento onde tu está na leitura fazendo uma ativação de muitas estruturas do nosso sistema nervoso central, e na ativação dessas estruturas a gente consegue adentrar um plano mais sutil de nós mesmos. Então a leitura ela nos possibilita essa abertura desse canal também, bem como a escrita, que a gente já conversou aqui sobre a escrita intuitiva, né?
Aí é uma questão assim mais de conhecimento de cores agora, tá? Sintonizar com a frequência azul clara também nos ajuda a expandir o campo receptivo, porque essa cor acalma o nosso sistema nervoso, tanto o sistema nervoso central como o sistema nervoso periférico. E aí vem um ponto bem bacana da gente conversar aqui, tá? Eu sei que na literatura há muita informação não tão coerente em relação aos nossos circuitos energéticos, nem também em relação aos nossos chakras. A equipe, uma vez o Nortron, mais especificamente, me trouxe a informação de que o nosso chakra cardíaco ele vibrava numa frequência azul, o chakra cardíaco e o chakra tímico. Quando ele trouxe essa informação, eu fiquei muito reflexiva, porque até então tudo que eu já tinha visto dizia que o chakra cardíaco ele tinha uma frequência verde, verde de cura. Para mim fazia sentido. O coração é o grande curador, não é? Em todos os níveis, em todos os sentidos. E aí ele me trouxe que o nosso cardíaco, ele pode vibrar em muitas cores, vai depender do nosso estado vibratório, do nosso estado emocional, de como está a condução das nossas informações no nosso centro, tá? Mas que a frequência azul, ela é uma frequência que acalma. Consequentemente, a gente precisa estar em calma para que então possamos reciclar toda a energia do nosso circuito a partir do coração. O coração, como ele está no centro, ele faz, né, toda a reciclagem energética. A gente recebe primeiramente no cardíaco e posteriormente, através de todo o circuito que envolve esse campo cardíaco, a gente distribui para o restante do nosso campo, do nosso corpo. Então, para eles, pleiadianos, como o Nortron, a informação do campo cardíaco nosso, em sua grande maioria, quando em calma, é azul, azul clara. Então, se a gente medita com a frequência azul clara, a gente consegue acalmar o nosso campo, porque a gente acalma o nosso coração e o coração em calma conduz a informação ao restante dos nossos campos, chakras e circuitos. Consequentemente, acalma o circuito nervoso, sistema nervoso central e periférico por consequência, e assim a gente abre a nossa cabeça para uma recepção de informação mais alta, de outra dimensão. E aí agora a gente vem para a emissão. Então, para emitir, precisamos estar com o circuito positivo ativo, circuito solar, enérgico. É que eu coloquei o negócio errado aqui. Como ativar a emissão de informação? Praticando a fala que vem do nosso coração, não da nossa mente em perturbação. Por quê? Quando a nossa mente ela tá muito tagarela, muito emissora de informação desconexa, a gente não tá praticando uma emissão coerente, a gente vai estar emitindo um pacote de informação disfuncional, porque uma mente tagarela, ela não está equilibrada. É normal produção de pensamento? Sim, a gente produz pensamento porque a gente produz emoção. E aí a gente precisa, de alguma forma, tentar compreender aquilo que vem, né, do nosso próprio campo. Então a mente pensa, a mente emite um pacote de informação e a gente, através de toda a conexão, se assim estamos mais expandidos dentro do nosso processo evolutivo, compreendemos aquele pensamento. Agora, para que uma emissão de informação ela seja coerente, o nosso coração ele precisa estar em calma. Então, olha a importância daquele passo anterior, por exemplo, de meditar sobre uma frequência azul. Por quê? Porque aí a gente vai adentrar o nosso campo de uma forma mais clara e a mente vai clarear. Então, a mente, como uma grande condutora, ela vai poder conduzir uma informação ao campo do outro de uma forma clara.
e não cheia de ervas daninhas, né? Então, praticar falar o que sentimos de mais profundo é também uma maneira da gente trabalhar a emissão. Eu estou trazendo a partir do físico para ir para o sutil, porque para algumas pessoas fica mais facilitado assim, ainda mais dentro desse contexto de comunicação telepática, que é algo que a gente vem resgatando através dos nossos autoconhecimentos, né? Então, quando a gente sente uma emoção, por exemplo, ou um sentimento, independente de como ele seja, se a gente guarda, a gente bloqueia o nosso circuito energético. Seja esse circuito emissor ou receptor. Bloqueia. Pensa que guardar bloqueia. E que falar libera e conduz uma informação. Se eu pego a informação mais profunda que vem do meu coração e consigo trazer para fora, eu estou fazendo a energia circular no meu campo. Se eu guardo, ela fica estancada. Ele vai aglutinando outras energias e aí bloqueia. Então, quanto mais sincero eu for comigo mesmo e trazer para fora uma informação, mais eu vou estar trabalhando os meus circuitos energéticos de emissão. Então, eu pego o que está lá dentro e trago para fora. Isso é uma emissão. Estou emitindo um pacote de informação. Aí eu trouxe assim, expressando muitas vezes, primeiramente na escrita, posteriormente para si mesmo em casa, na frente de um espelho, depois para uma pessoa que confiamos, enfim, tá? Por quê? Porque às vezes é difícil a gente trazer para fora aquilo que sente, porque não fomos ensinados, muitas vezes, que podemos ser sinceros, ou, pior, fomos reprimidos na infância. E aí tudo aquilo que tu falava, agora tu guarda, porque criou-se ali uma crença limitante que falar determinadas coisas para as pessoas é errado. Então, quantas vezes a gente se bloqueia e não emite uma informação, porque tem um padrão de comportamento ativado ali no nosso circuito, nos impedindo a sinceridade cardíaca, seja ela como for. Então, o primeiro movimento para expressar é vai na escrita, escreve, transcreve ali tua informação, deixa vir, deixa fluir, lê em voz alta para ti, depois lê na frente do espelho, depois fala contigo na frente do espelho. Isso não é loucura, isso é autoconhecimento, isso é aprimoramento. Né? Muita gente vem e diz que falar sozinha é coisa de louco. Mas coisa de louco para mim é não falar consigo mesmo. É ignorar seus sentimentos, suas emoções. Aí eu trouxe aqui para conversar um pouco com vocês. Como eu aprendi a me expressar diante de vocês. Porque muitas vezes tem gente que chega nas terapias e traz assim, eu sei que eu tenho muita coisa para o incenso ali. Eu fiquei, de onde que veio essa fumaça? Agora que eu me lembrei que eu botei o incenso ali. Como que tu... Não, voltando. Tem muita gente que chega e traz a informação para mim de que quer comunicar mais claramente as coisas que sente, ou até mesmo sente que tem uma missão em palestrar, mas não consegue, tá? Então, o que aconteceu comigo por aqui? E aí eu comecei a ter coragem, há 3 anos atrás, de colocar minha cara na tela, anteriormente lá no Yana Rei e agora aqui nesse canal novo. Foi o Nortron. Por quê? Porque eu já sabia que eu tinha essa tarefa para executar junto com os irmãos da Confederação, junto com ele, né? Junto com a equipe de Lotus, enfim. Só que eu não tinha essa capacidade que eu tenho hoje de estar aqui falando com vocês, porque eu tinha uma repressão muito grande que eu sofri na infância e que eu trouxe como um trauma. E aí, quando eu fui trabalhar esse trauma, eu liberei o meu circuito positivo. E como que foi, né, para que eu chegasse aqui onde eu tô? Trabalho interno,
terapia, limpeza, autoconhecimento, muito autoconhecimento. E chegou um dia que o Nortron, ele disse assim, pega a câmera, ligue a câmera e agora a gente vai fazer um vídeo. E assim foi a primeira canalização do Nortron, que lá no Yanahê tem, dentro das terapêuticas, por exemplo, com eles, junto com vocês, coletivo aí. Então, tudo é um processo de aprimoramento e também de treino e também de colocar a cara no sol para receber a informação como a lua recebe, né? Ser mais lua para que então possa ser mais sol. Aí eu trouxe assim os elementos fogo e ar são essenciais nesse processo de emissão de informação. Sintonizar com a cor vermelha é muito importante e precisamos ter coerência para sermos assertivos e jamais agressivos, reativos. Por quê? Não tem muita informação aqui nesse textinho, né? O elemento fogo e o elemento ar, eles são vistos como elementos mais ativos, logo, elementos mais yang, tá? Dessa maneira, o processo de emitir uma informação, quando a gente quer emitir uma informação, a gente se sintoniza mais com esses elementos, assim como quando receber, a gente sintoniza com água e terra, tá? Então, sintonizar mais com a frequência do sol, por exemplo, e de um temporal catalisador de informação, onde tem ali um vendaval acontecendo. Muitas vezes, né, a gente precisa estar com a cara no vento para poder limpar o campo e poder expressar, assim como o vento se expressa. E a cor vermelha, ela é uma cor de força, ela traz uma assertividade, ela é uma frequência que realmente é uma condutora. Basta a gente observar que o nosso circuito de energia telúrica, por exemplo, ele é vermelho. O nosso chakra básico também. E é o que? Força, né? Força de materialização mesmo. Então, o vermelho, ele é a escolha que a gente deve fazer quando a gente quer emitir uma informação, ou seja, meditar a partir do vermelho. Na próxima aula, no próximo estudo, a gente vai meditar juntos para equilibrar os dois polos, positivo e negativo. Não vai ser como uma meditação que a gente fez ali de ampliar os canais que foi semana passada que eu postei. Não vai ser nada disso, vai ser algo bem conduzido mesmo, portanto bem integrado. E a gente vai ver isso na prática. Então, meditar com a cor vermelha ajudará no processo de sintonizar com a força da emissão, enquanto meditar com a frequência da cor azul auxiliará na expansão da recepção. Eu botei aqui, né? Veremos na próxima aula, que será prática sobre emissão e recepção através de uma meditação. Ativação do circuito energético dos chakras no recebimento e na emissão das informações telepáticas. Por que eu trouxe isso? Porque, de fato, é fundamental que a gente compreenda que quando a gente está falando de comunicação telepática, a gente está falando de autoconhecimento, e a gente está falando de circuito energético, e a gente está falando de campo vibratório, eletromagnético do todo. A gente está falando de um campo uno que interage. Então, se a gente está falando desse campo uno que interage, a gente está falando do nosso circuito energético. Se o nosso circuito energético, desde as plantas dos nossos pés até o topo da nossa cabeça, ele está equilibrado, ou ele está em equilíbrio, ou está se equilibrando, a gente vai ativando todos os nossos canais de energia, todos os nossos chakras. Nessa ativação, a gente ativa o circuito energético do polo positivo e o circuito energético de polo negativo. Ativa as forças masculinas e femininas em um único campo, porque nós somos tanto positivos quanto negativos, tanto masculinos quanto femininos. Senão nós seríamos só realmente metade de um corpo, né? E aí a gente ia ter que encontrar outro corpinho para se colar, e não é essa a ideia.
A ideia é que um campo íntegro possa interagir com outro campo íntegro. Nessa integridade há a condução de energia e de recepção. E aí há a conversação telepática em equilíbrio. E não né, só com a energia super receptiva ativa, enquanto o outro só com a energia super masculina ativa. Aí vão se conectar e vão compartilhar os desequilíbrios. Aí vão achar que um só é capaz de emanar e o outro só é capaz de receber. E na verdade não é isso. A fonte criadora, ela nos fez inteiros. E nessa inteireza, a gente conecta com a integridade. A integridade, ela nos faz condutores e receptores de informação. Nos faz masculinos e nos faz femininos. E aí eu trouxe aqui uma questão em relação ao chakra básico. O chakra básico está ativo na emissão. É o chakra que nos traz força de condução. Quando vibra na luz, está conectado à cor vermelha. Então, se a base está firme, vamos conduzindo a informação de forma coerente aos demais chakras. Se esse chakra está desequilibrado, se há muita raiva no campo, muita reatividade, a condução da informação não vai ser equilibrada. Vai ser uma condução vazada, porque com certeza vai ter vazamento nesse circuito energético. E aí o que tu vai conduzir para o outro, se tu tá com raiva, ressentimento, reatividade diversas, não vai ser uma informação bacana. E aí tu pode conduzir de toda forma. E essa pessoa vai receber uma informação deturpada. E aí nós somos responsáveis pelo que nós estamos emitindo para o outro. Então, quando a gente fala de comunicação telepática, a gente tem que falar de equilíbrio. Equilíbrio dos polos e equilíbrio dos chakras. Uma coisa, ela depende da outra. Porque não tem como a gente estar com os nossos circuitos tudo vazado, tudo vazando energia nos nossos chakras e o nosso campo todo esgualepado e querer fazer uma comunicação telepática harmônica. Aí vai ser uma invasão de campo. E a linha é bem tênue. Por quê? Porque o tempo todo nós estamos trocando informação. O tempo todo está havendo telepatia. A gente só que não percebe. Então, quanto mais eu cuido de mim, quanto mais eu zelo por mim, quanto mais eu cuido do meu circuito e do meu equilíbrio, mais eu cuido do outro. Porque o tempo todo eu estou enviando uma informação. Já o chakra cardíaco em equilíbrio é o ponto-chave para o processo de recepção. Este chakra, sintonizado na cor, né? Na cor azul, equilibra os canais receptores, elevando a informação ao laríngeo, ao frontal e ao coronário para acesso à pineal e ao perceptor holomental, como a gente conversou já anteriormente aqui, nesse estudo. E eu trouxe assim, ó, vamos ver se vocês sabem. Qual é o teu Kim? A gente tem falado muito aqui do perceptor holomental. O perceptor holomental, ele é uma tecnologia que está dentro do sincronotron. Se tu ainda não fez essa aula, eu vou deixar aqui no card. É importante olhar, fazer, revisar esse conteúdo para entender o que eu estou falando. Então, dentro dessa ferramenta universal, quem traz essas informações são os irmãos de Sírius. E os irmãos de Sírius, com as suas tecnologias, em união aos maias galácticos, deixaram para nós alguns condutores de informação, vou colocar dessa forma. Um deles é o Kim. Tá? Os Kims, eles são frequências energéticas de cada dia. Então, cada um de nós tem uma frequência energética quando nasce, e essa frequência energética ela se expressa na matéria para o nosso aprimoramento. Um Kim é isso. Então, eu vou deixar aqui na descrição desse estudo
um link onde tu pode calcular o teu Qin, tá? Eu gosto bastante desse site, é de uma irmã que tem um conteúdo muito rico. Então tu vai ali na calculadora do Qin e coloca a tua data de nascimento. E aí converte para Qin, tá? Vai converter para essa frequência harmônica aqui. E aí tu, se assim sentir, vem aqui e escreve nos comentários qual o teu Qin, porque no dia da meditação eu vou trazer uma informação para cada um dos Qins. E aí tu vai conseguir compreender aonde está o teu desafio de comunicar, tanto para receber quanto para emitir, tá? Então traz aqui, vamos conversar, é bacana. E o Qin, ele é a porta de entrada para essa vasta informação de comunicação telepática que a gente vem conversando aqui, tá? E a gente vai aprofundando conforme os estudos forem correndo. E aí, para o próximo estudo, então, a gente vai para uma aula prática meditativa, para abertura dos canais de energia e recepção e de emissão também, né, de informação telepática com conhecimento da teurgia. Vou trazer uns conhecimentos novos aí para a gente, tá? Para a gente ir expandindo o nosso cabeção e o nosso coração em primeira instância, né? A gente expande o nosso coração e aí expande o nosso cabeção, o nosso circuito. E é isso, se fez sentido para ti, curte. Se tu quiser comentar como tu te sentiu recebendo essas informações, vai ser muito legal. Eu amo muito quando vocês comentam, porque assim eu consigo perceber como que está sendo absorvido por aí. E se quiserem trazer alguma sugestão também, como vocês vêm fazendo, e perguntas, por favor, traga. É para isso esse canal aberto aqui, tá? E a gente se vê no nosso próximo estudo. Na verdade, na nossa meditação.